É muito comum a gente ver pessoas de esquerda falando, fascista, né, xingando conservador de fascista, o que é um grande absurdo até pelo conceito e pela atitude dos fascistas. O fascismo criou a CLT, a direita é contra esses direitos absurdos, a direita mesmo é contra até de ter um TST, um Tribunal Superior do Trabalho. E lá em Brasília eu passei em frente ao TST, que é uma estrutura, eu diria que até maior do que a estrutura do STF. É um prédio absurdamente gigantesco e moderníssimo. Aquilo ali deve ter custado centenas de milhões de reais. E se a direita fosse fascista, nós iríamos celebrar ali essa construção do TST, coisa que a gente não faz. Mas aí, onde eu quero fazer a pergunta? Onde eu quero chegar? Eu gostaria que o Cogos e os convidados falassem a diferença de dizer o seguinte. Por exemplo, o Salles chamou o próprio Sérgio Moro de comunista, mas algumas pessoas vão ao pé da letra do conceito comunista, né? Eu queria que você explicasse, por exemplo, o que seria hoje um fascista moderno e o que seria hoje um comunista moderno, que foge daquele conceito fascista do Mussolini, foge daquele conceito de Karl Marx quanto ao comunismo, mas que nós temos hoje como conceituar ou rotular alguém de fascista ou de comunista diante de conceituações mais modernas, né? De atitudes e posturas mais modernas. Eu gostaria que o Cogos começasse com essa resposta, por favor. Eu acho que isso vai ajudar muito. Acho que tem muita gente que tem dúvidas sobre isso. Eu concordo com você plenamente que esse assunto aí tem que ser esclarecido, porque muitas pessoas não sabem exatamente como se posicionar e acabam assumindo uma definição da... E se o professor Olavo de Carvalho já nos alertar, a esquerda é hegemônica no meio acadêmico e cultural. Então eles tratam de ressignificar, de redefinir as palavras ao seu bel prazer, segundo, é claro, uma estratégia. Então, a esquerda ressignificou o próprio termo liberal. Liberal realmente é uma doutrina revolucionária. É a ideia da capacidade de se revoltar contra a natureza. Então, houve as grandes revoluções liberais no século XIX, por exemplo. Agora, essas revoluções liberais, elas ainda não eram um estágio tão avançado da revolução. Ainda se tinha a ideia da preservação dos contratos, ainda se tinha a ideia da preservação das instituições. Então, foi um passo em direção à revolução, mas a esquerda americana deturpou o termo liberal para significar os revolucionários esquerdistas de hoje, que são esquerdistas para os padrões de hoje. Ao mesmo tempo, eles deturparam tanto o significado da palavra comunista, quanto o significado da palavra fascista. Eles deram um significado totalmente materialista à palavra comunismo. Só que o comunismo é uma ideologia materialista na sua gênese. E o materialismo é um dos aspectos piores desse pensamento revolucionário que vem desde os liberais. Então, por que a direita aceita uma definição totalmente materialista da palavra comunismo? Que é aquela, o comunismo é a coletivização dos meios de produção. O professor Olavo de Carvalho demonstrou que não é isso. O comunismo é um plano de engenharia social. É um plano de manipulação cultural da sociedade para que as pessoas aceitem um regime totalitário que controle cada aspecto da vida delas. E isso não se reduz à mudança das instituições produtivas, econômicas. Pode até ser um passo. E é um passo que até, como estratégia, fracassou no marxismo clássico. Por isso que veio o marxismo cultural, para tentar solapar as bases da sociedade. Então, quando o Ricardo Salles chamou o Moro de comunista, ele fez muito bem. O Moro é um comunista. Não no sentido do comunismo clássico de socializar um meio de produção, mas o Moro, com o seu desarmamentismo, com o seu relativismo moral, com a sua falta de virtudes, o que ele faz senão destruir os critérios da direita e servir de linha auxiliar para os engenheiros sociais destruírem as bases morais da sociedade. Então, sim, o Moro é um comunista lato sensu. Talvez ele não seja um comunista estrito sensu, marxista clássico. Mas e quanto ao fascismo? O fascismo também é uma ideologia de esquerda. É uma ideologia totalitária. É a ideia do fátio, que é coletivo. O ser humano é reduzido a uma vareta dentro de um fátio, que é um conjunto de varetas. E simplesmente o indivíduo não vale nada, o que vale é só o coletivo. Isso é a gênese do fascismo. Isso é a simbologia do fascismo.
E aí o Friedrich Hayek, que é um grande autor da Escola Austríaca de Economia, ele vai falar: fascismo é o que sobra quando o projeto comunista inicial se mostra uma ilusão. Então, quando a coletivização direta dos meios de produção, pela força da revolução bolchevique, se mostra um grande fracasso econômico, o que acontece é um conluio entre o Estado e os empresários corruptos, os empresários lobistas, para que a economia vá sendo regulada e as pessoas não tenham mais a capacidade de concorrer com o sistema e todo mundo seja reduzido a um wage slave, né, um escravo assalariado de um sistema financeiro inflacionista e de empresas oligopolistas, que no final entram em conluio com o governo até para fazer avançar a agenda progressista. Só que eles nos chamam de fascista por quê? Por que a esquerda chama a direita de fascista? Porque quando houve o nazismo e o fascismo, aquela aliança entre nazismo e fascismo, que tantas atrocidades causaram, eles foram o lado derrotado da Segunda Guerra Mundial. E aí eles tentam dar à direita a pecha de tudo de ruim que acontecia naquele sistema. Só que eles esquecem que, primeiro, o fascismo foi financiado pelos banqueiros que também financiaram os bolcheviques, os comunistas soviéticos. Segundo, os nazifascistas e os comunistas soviéticos já foram aliados. No final da década de 30, eles eram aliados e tentaram dividir a Polônia. Aí eles brigaram entre si, fez parte do processo de gerar o caos e de criar uma nova ordem a partir disso, e aproveitaram para chamar todo mundo que seja anticomunista de fascista. Mas, na verdade, fascismo e comunismo são dois excrementos da mesma privada totalitária. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.